Amém, Lori, obrigado, irmão. Amém, Lori. Gravando, tudo certo. Tá gravando hoje certinho, né? Tem uma fila depois para ver essa gravação, hein? A palavra é tua, irmão. Deus te abençoe. Obrigado, viu, Deus? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Boa noite a todos, para quem ainda não consegui cumprimentar. Seja bem-vindo, até aqueles irmãos também que estão nos assistindo aí durante a semana. Fique à vontade para, como o próprio Lorival orou, né? Fique à vontade para pedir oração, fique à vontade para participar aqui do grupo. Pois bem, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre o assunto sobre quebra de maldições, dando continuidade ao nosso evento de batalha espiritual. Nós comentamos semana passada e retrasada. Por gentileza, já anote aí, né? Gálatas 3:10, Mateus 15:19, João 3:6, Romanos 3:23, Romanos 5:6, Efésios 2:12 e Lucas 7:41. Pois bem, meu irmão, o tema de hoje falando sobre quebra de maldições. Alguns acreditam que a maldição existe, outros não acreditam que maldição existe. Pois bem, você já conhece alguém, você já percebeu, ou se você sente que na sua vida tem algo dando errado, você já percebeu que sempre acontece assim, pessoas assim, olha, passa aqui que nós vamos orar para expulsar uma maldição hereditária da sua vida, seu emprego está amarrado, tudo que você faz não prospera, você abre uma empresa, ela fecha, você tenta reconciliar e não consegue. Tem pessoas que têm esse sentimento, essa opressão, né, no comportamento, às vezes na forma de pensar, ou de falar, ou de agir, que parece que tem uma maldição, né? Então vamos buscar esse entendimento, vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. Sabendo que o nosso adversário, ele nos tenta todo dia, certo? Ele não tá paralisado, ele tenta nos paralisar, essa é a diferença. Ele não brinca de diabo, ele realmente é astuto, né? Ele até como diz a Bíblia, ele pode até se transfigurar em anjo de luz para enganar os crentes desavisados. Porque o tema de hoje nós falamos o quê? Sobre a parte da batalha que luta na mente, certo? Então, para isso, ele lança palavras de maldição através de feitiços. Ele usa a Bíblia. Isso mesmo, ele usa a Bíblia. Mas vamos ler sobre isso aqui. E o secretário dele, né, como é que eu vou dizer assim, os secretas, né, os espíritos do mal, os caídos, eles ficam o quê? Atormentando pessoas para a pessoa concordar com ele. Assim como aconteceu no Jardim do Éden, assim como aconteceu na cruz. Jesus, você é realmente Salvador? Desce da cruz. Eu tenho que morrer na cruz. Jesus fala, eu tenho que morrer, não posso impedir. Pedro, não, você não vai morrer não, eu tenho que morrer. Às vezes as pessoas disfarçadas de amigo, disfarçadas de bom samaritano, ela quer impedir o agir de Deus na sua vida. Então são palavras de maldições, certo? Mas se eu ficar desatento, eu acabo caindo nela e acabo aceitando. Mas como ele consegue usar essa artimanha, né? Porque ele é astuto, ele conhece a escrita, ele conhece a palavra, né? Então veja na passagem de Jó, né, como é que ele sabe que a palavra existe e sabe da limitação dele. Lá em Jó, depois você anota aí, depois pesquisa lá, em Jó, no seu capítulo 1, verso 10, ele fala que Satanás diz que ele reclama com Deus que Deus montou uma cerca, ele montou uma fortaleza em prol de Jó. Ele reclama. Mas como é que eu posso tocar em Jó se você o protege, se o Senhor o defende? Então existe uma defesa intransponível e o diabo só vai passar por essa defesa, se Deus permitir ou se eu, desatento, saio da proteção de Deus. Porque se existe um muro de fogo, eu não posso passar por ele. O diabo não vem para cá, sou eu que saio da proteção de Deus, ok? Então, conforme nós lemos terça-feira passada, parece que foi ontem, né? Terça-feira passada nós falamos do Salmo 91, da proteção de Deus. Aquele que habita no escudo do Altíssimo, a sombra descansará. Estou protegido porque eu habito no escudo do Altíssimo. Pois bem, né? Em Gálatas capítulo 3, verso 10, gentileza, quem for ocupar, eu vou
são 9h15, vou tentar acelerar um pouco para a gente falar desse tema e não perder parte da mensagem. Gálatas 3, depois Mateus 15. Em Gálatas 3, no verso 10, o texto afirma que aqueles que se baseiam na prática da lei estão sob maldição. Ou seja, o diabo pega assim, olha, você não cumpre a lei, você é maldito. O crente realmente acaba concordando, eu não cumpro a lei, eu sou maldito. Ele está usando a sugestão e essa seta entra no crente, ele fica ali, não, realmente eu não consigo, eu sou inútil, eu não... Irmão, isso é a seta do maligno. Você está aceitando a sugestão. Porque eu tenho que ler o texto e entender o seu contexto. O diabo, ele convenceu Eva como? Dizendo que a fruta não ia fazer mal? Ele disse, olha, a fruta faz mal, mas não é bem assim. Não é bem assim, não como? A curiosidade, não. Você vai morrer, mas não é morrer de fato. Ele convence as pessoas. Então, porque a pessoa deu atenção, ela deu ouvido. Então, isso acaba se materializando na vida do crente. Pois a maldição é sobre quem não cumpre todas as coisas escritas. Só nós vivemos pela graça e não por lei, né? E a gente acaba se sentindo o quê? Um transgressor. Então você se sente sujo, humilhado e não consegue nada. Eu aceitei a flecha. Em Mateus 15, no verso 19, explica que as coisas que se tornam, explica que as coisas que nos tornam impuro, né, contaminado, ou seja, vem do coração. Aí eu tenho um pensamento impuro, não, então eu não vou mais participar da igreja porque eu não consigo parar de pensar coisas impuras. Eu tenho pensamentos esquisitos, pensamentos sexuais, pensamentos de roubo, eu sou impuro, eu não consigo tomar Santa Ceia. Isso é pelo maligno, é sugestão. Ele continua sugerindo mais uma seta que o crente aceita, não, mas não diz que está sujo, é pecado, então aí o crente vem de pegar e se consertar, ele vai para onde? Onde a carne é mais forte e vai levar ele. Não, não vai não, para com a igreja, não se santifica não. Ele te convence, certo? Próxima seta, João 3,6 diz que a natureza é errada. Essa aqui é um divisor de águas. Que reino você está? João 3,6 diz a natureza é errada. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do espírito é espírito. Ora, se eu nasci da carne, eu vivo no reino da carne, nesse plano. Se eu nasci do Espírito, estou no reino de Deus. Jesus fala isso. É necessário nascer de novo para entrar no reino. Então tem que decidir, meu irmão, eu nasci mesmo, nós comentamos aqui na semana passada, se eu nasci de fato, eu estou no reino espiritual. Não adianta o diabo me acusar, não, que você é carnal. Não sou carnal, não, sou espiritual. Eu não posso aceitar a sugestão, eu não posso dar ouvido a borbulha, não posso aceitar sugestão malignas. Eu tenho que ficar com a palavra. Eu nasci de novo e não vou discutir com isso. Romanos 3, 23 diz assim, a incapacidade de alcançar a glória de Deus. Depois os senhores entram lá e vocês vão ver que eu estou apenas resumindo para poder dar tempo de a gente chegar lá. Romanos 3, 23 diz o quê? Porque todos pecaram. Se todos pecaram, então não preciso me acertar com Deus. Olha a carne falando mais alto. Todo mundo pecou, então, vou pecar, eu vou para a igreja, eu vou pecar. Não, meu irmão, continua o contexto. Eu tenho que passar pelo capítulo 3, chegar no 4, no 5, no 6, vai ver que eu sou renovado. Onde novidade de vida? As pessoas param, todo mundo pecou, então eu vou ficar aqui. Aceitou a seta do maligno. Adianta o escudo? Não, se eu aceito a seta, o escudo é inútil. Né? Glória a Deus, deu para entender? Então, próximo, Romanos 5,6 diz assim, uma condição que sempre se sente desamparado. Só aqui, as pessoas que se sentem fracas, as pessoas que estão com problema assim, não, mas eu estou sempre fraco, desanimado. Olha o que diz Romanos 5,6, né? Porque Cristo estando nós ainda fracos, Ele morreu a seu tempo pelos ímpios. Jesus morreu por mim, mesmo eu estando fraco. O que a Bíblia diz? O fraco diga, eu sou forte. Eu não posso dar a sugestão de dizer, não, que você é fraco, você não consegue trabalhar, você não vai prosperar, tudo que você faz vai ser destruído, você não vai conseguir se reconciliar, você não vai conseguir, vai sempre botando você para baixo. Sempre. Por quê? Porque
Aí começa aquela, não, tem crente deprimido, é o crente com TDAH, tem crente, por quê? Eu estou aceitando a opressão maligna. Porque Cristo morreu, eu ainda fraco. O problema não é força. Eu tenho que crer na obra de Cristo que Ele fez na cruz. Aí eu consigo paralisar essa seta maligna no meu coração, no meu pensamento. Porque no coração vem as intenções, nós lemos antes. Agora o que? O meu pensamento, não, porque eu sou fraco. Não importa se você é fraco. O texto diz, Ele morreu a seu tempo pelos ímpios, nós ainda fracos. Amém? Próximo, Efésios 2,12, diz assim, anda sempre desesperado e perdido. Que naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel. Olha que dentro da frase tem, que naquele tempo estava sem Cristo. Efésios 2,12. Naquele tempo estava sem Cristo, separado. Ou seja, eu não tenho esperança, eu não tenho elo com ninguém, eu estou separado porque naquele tempo eu era separado. Mas agora eu fui o quê? Realocado, eu fui comprado, eu fui arrendado, eu fui glorificado, eu fui resgatado. No tempo passado da carne, eu estava sem Cristo, mas agora eu fui separado. Agora eu tenho esperança, porque Cristo morreu por mim, Ele me resgatou. Aí a pessoa escuta o quê? Não, que você não faz parte, que você é inútil, que você é pecador. Irmão, naquele tempo eu era. Não adianta me acusar do passado. Aquela pessoa morreu. Morreu, meu irmão. Se eu tiver que pagar, eu vou pagar pelo que eu fiz, mas não adianta me acusar. Aquilo morreu. A minha mente não retroage. A minha mente não retroage. O que passou, passou. Eu não tenho que olhar para trás. Egito já foi. Agora eu tenho que atravessar o mar e ir para o outro lado, terra prometida. Não, eu não olho para trás. Essa é a condição. Quer vencer? Não olhe para trás. Quem bota a mão no arado não olha para trás. Certo? Moisés, por que me chama? Eu não mandei você marchar? Passa por cima. Isso é mentalidade de vencedor. E eu não vou permitir que o diabo, não, é que você não tem esperança, você está perdido, você não faz parte de nada. Isso é opressão maligna. E tem crente que assim, não, realmente é difícil, meu irmão. Não importa se é difícil. Que você bota aí 3 gigantes em linha que vai cair os 3 e acabou. O pensamento é esse. Pode botar 3 gigantes, 4, pode chamar aí uma legião, 180, que o anjo vai matar tudo. E acabou o pensamento. E fica nesse pensamento, e firma nesse pensamento. Né? Lucas 7, 41 e 42. Certo? Vamos lá. Lucas 7, 41 e 42. Para que ele se sente endividado com Deus, você sente que tem que pagar algo para Deus. Não, você não tem que pagar para Deus. É uma dívida que você não vai pagar e não precisa ficar pensando nisso. Não, que agora eu tenho que pagar a promessa. Não, meu irmão. Não. Lucas 7, 41. Certo credor tinha 2 devedores. Isso eu vou ler. Certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 de dinheiro e outro 50. E não tendo eles como pagar. Cristo está explicando. Se você deve 500 milhões, se você deve 5 reais, os 2 não têm como pagar. O texto segue. Perdoou-lhe ambos. Aí ele pergunta, pois qual deles Deus ama mais? Ama o que deve pouco e ama quem deve muito. Não, porque eu pequei demais. Isso é seta do maligno. A pessoa pega o texto e transforma na magia. Não, porque eu sou pecador. Não, irmão, isso é magia. Você está invertendo o texto. Eu fui pecador. Eu agora ando com Jesus. Eu fui passado. Ele me perdoou. Jesus explica isso. E não tendo como pagar, eu te comprei. Acabou o assunto. Eu fui pecador, fui fracassado. Irmão, só quem entende isso aqui, esses caras de internet, eles entendem esse texto aqui e vendem livros de prosperidade. Sendo ímpio. Porque isso aqui é para todos. O sol é para todos. Sendo justo ou injusto. Santo ou não santo. Deus ajuda a todos. José prosperou o Egito. Mas o Egito era dentro. E daí? Se Deus, agindo Deus, quem impede?
É no propósito de Deus. Eu tenho que estar no propósito de Deus. Já falando isso aqui. Não, aqui, Deus só abençoa o crente. Aonde está escrito da Bíblia? Isso é para todos. Não tem número da sorte, não tem oração da sorte, não tem... Não, meu irmão, não tem isso. Não tem. Ele comprou, Jesus morreu por todos, não só pelo crente. Ele morreu por toda a humanidade. Ele pagou a dívida de morte da terra, que foi amaldiçoada lá em Adão. Amém? Seguindo. Se eu me sinto já agora, depois nós limos aqui, esses 7, eu citei aqui como 7 flechas ou 7 artimanhas malignas para acertar o crente. Tudo isso faz parte de quê? Da parte da armadura, que é o capacete da salvação. Se eu tenho certeza que sou salvo, irmão, eu não retroajo. Certo? Eu não posso perder na mente. A minha mente não pode retroagir. A minha mente não pode voltar para trás. Eu tenho escudo. Aí o diabo assim, você é perdedor. Eu concordo. Você não vai... você é um fracassado. Eu estou concordando mesmo com o escudo. Porque é mente. Eu tenho que blindar minha mente. Que outras partes da armadura que é o caminhar no verdadeiro da paz. Estamos falando da mente. Capacete. Falamos do escudo. Agora falando o quê? Da mente. Ele vai usar setas malignas para quê? Você, só com sugestão. Você não consegue. Você é um fracassado. Você não vai sair da dívida. O seu casamento não presta. O seu filho está nas drogas. Todo mundo erra. Não, meu irmão. Não. Sai disso. Isso é um feitiço. Eu ando em novidade de vida, eu ando com Cristo, eu sou mais do que vencedor. Passa para cima, irmão. Passa para outro patamar. Nasce de novo e cai para dentro. Não pode retroagir. Se você andar na batalha com medo, não vou citar aqui coisas que não te vai alongar. Vou ter que enxugar a mensagem. Não fala, Ricardo, vai alongar, vai estourar até meia-noite. Vou ter que fechar aqui. Então, tem gente que não consegue expulsar coisas pequenas porque a mente está derrotada. Tem coisas que você precisa de um preparo mais apurado, ou mais tempo, ou você está qualificado. Que aquele pai do menino demônio falou para Jesus, eu trouxe meu filho nomear para os seus discípulos não conseguiram expulsar. Eles tinham dom de expulsar e não conseguiram. Jesus falou, por causa disso. Isso é outra história. Mas aqui a minha mente não retroage. Eu não vou perder a guerra na mente. Ou seja, eu nem fui para a batalha, eu já perdi. Eu não vou me reconciliar hoje porque... Não, meu irmão, errou, é ontem. É para ontem isso. Já falamos isso aqui várias vezes. Certo? Errou, é para ontem o conserto. Diz o texto, um dia se você acabar entrando no julgamento, se uma pessoa tem algo contra você, você será algemado a ela. A pessoa vai te arrastar. Você não perdoou, não gosta de você, vamos todo mundo pro beleléu. Certo? Então, cuidado. Então, se conserte. Agora, vamos se imaginar, certo? No pior cenário. Aí eu fiquei pensando assim, pior cenário, qual o pior cenário? Apocalipse capítulo 9, o sétimo selo, na 5ª trombeta, onde um demônio chamado Abaddon, ou Apolion, será solto para torturar por meses os habitantes da terra. E o texto diz, lá em Apocalipse 9, certo? Diz assim, Apolion, demônio do mal, criatura do inferno, você não tem permissão para tocar nos marcados por Deus, que estão selados. O pior demônio que sai do abismo, já na 7ª trombeta, ou seja, não tem mais retorno, certo? 5º flagelo, o Apolion, que é um demônio dos demônios, não pode tocar nos marcados de Deus. Aí o crente que nasceu de novo, anda em novidade de vida, tem medo de feitiço, tem medo de macumba, tem medo de mal olhar, tem medo de fofoca. Algo está errado. A Bíblia não entra em contradição. O problema não é a leitura. O problema é a minha mente que estou retroagindo. Eu estou aceitando a sugestão. Eu não consigo, eu sou um fracassado, não vou vencer, eu vou abrir uma empresa, vai falir, meus negócios vão para trás, e o mundo está se acabando, o dinheiro vai acabar. Jacó estava no meio de uma fome miserável. Para onde ele foi? Ele foi para o Egito, irmão.
certo? Levou, onde foi que Jacó arrumou dinheiro? Quando ele morava com o tio dele, lá atrás. Naquela guerra das ovelha listrada, ovelha branca, ovelha malhada. O cara ficou rico, voltou, comprou uma terra, mas depois veio a fome na terra. Onde ele foi? Correu para o Egito. Rapaz, você tem capacidade de vencer na terra, nesse plano aqui, porque você é filho de Deus. Tira isso da sua mente que você é um derrotado. Próximo, eu falei de Apocalipse, falei Apocalipse 9, de 1 a 4, né? E outro exemplo, além do Apocalipse, tem do Caim. Quando Caim pecou e matou Abel, ele também foi marcado na testa. E qual foi a mensagem lá em Gênesis? Ninguém toca em Caim, porque ele foi marcado. Ah, vão matar? Não vão matar Caim, porque ele foi marcado. Ou seja, o que Deus falou que não vai acontecer, meu irmão, não vai acontecer. Por quê? Por gentileza, dá tempo? Dá tempo, né? 9h31 dá tempo, né? 1 João, quase no final da Bíblia, tem a 1 João, eu gostaria de ler com os senhores. 1 João, capítulo 5, no verso 18, por favor. Quase no final da Bíblia aí, acho que é o terceiro, quarto livro antes do final. 1 João, capítulo 5, 1 João 5, 18. Bem, na minha versão diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Vou repetir. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege. E o maligno não o atinge. Como é que eu posso crer que uma maldição vai me acertar? Como é que eu posso crer que uma magia vai me acertar? Como é que eu posso crer, não, que tem um mal olhado, tem que me benzer, eu tenho que rolar num corredor de sal, eu tenho que subir uma escadaria de 50 mil quilômetros? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Está na parte do pecado? Tem uma coisa errada. Fuge do contexto. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege. E o maligno não o atinge. Acabou o problema. Beleza? Certo? Agora, por gentileza, João 3,3, por favor. Agora lá no Evangelho, João 3,3. Por favor. João capítulo 3, verso 3. Vou ler o 3, o 5, 6 e 8. Já estão acabando. Mais um minuto. Glória a Deus. Amém. João 3 diz assim: Jesus respondeu: eu lhes digo que a verdade, quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Meu irmão, escolha o reino que você quer viver. Quem não nascer de novo, não verá o reino. Verso 5, Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Determinou. Verso 6, aquele que é nascido da carne é carne. Escolha o reino que você vive. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Também assim todo aquele que é nascido do Espírito. Então, com isso, irmão, só pode dizer uma coisa: o diabo não tem poder sobre aquela criatura, o filho de Deus, quem é filho de Deus. Nem todos são filhos. Estou falando sobre esse contexto. Ah, o diabo toca no crente. Como? A pessoa é crente? Ela é batizada? Ela anda no Espírito, na presença de Deus? O diabo toca nela? A Bíblia me mostra que não. Então, se eu quero vencer minhas guerras, meu irmão, com esse entendimento aqui, irmão, você só tem a vencer, a prosperar e vencer em tudo. Você não é derrotado. Você é um vencedor. E mais do que um vencedor. Porque no final você ainda vai para o céu. O diabo vai para o inferno. Certo? Então já está decretado isso. Eu tenho que guardar a palavra. Eu tenho que ver a palavra. Andar em novidade de vida. Andar na presença de Deus.
E a minha cabeça está o quê? Voltado para o Evangelho de Cristo. Não vou retroagir nisso. Mas o diabo, quem é o diabo? Quem é ele? Não tem que dar importância a ele. Não, que eu estava até comentando sobre essa mensagem de manhã com minha esposa. Falei, como é que pode, né? Não estou fazendo crítica, mas só para alertar. Né? Se todo dia eu vou para a igreja, ou toda vez que eu vou para a igreja, eu peço assim, vamos orar para expulsar o demônio. Vamos orar aí segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Eu oro para expulsar o demônio da minha vida. Meu Deus do céu. Como é que o demônio voltou no dia seguinte? Eu não entendo isso. Então, o demônio saiu na segunda, aí volta na terça, ou seja, não me preencho. Aí na quarta eu vou de novo e eu tenho que expulsar o demônio da minha vida de novo, eu tenho que expulsar o demônio dos meus negócios, eu tenho que expulsar o demônio da minha negociação, eu tenho que fazer o negócio, não, o demônio está impedindo. O demônio está te pedindo, não, irmão, o que te falta é habilidade, o que te falta é conhecimento. O ímpio prospera. Olha lá o que aconteceu em Babel. O anjo disse assim, esses homens quando se uniram, ninguém vai impedir eles. Ninguém vai impedir. Se alguém segurou a mão de Caim para não matar Abel, ninguém vai impedir você. E o pecado, meu irmão? Quando Adão pecou, Deus o revestiu para falar com ele. Ele perdeu a presença de Deus. Mas o que Deus fez? Deus fez vestes. E agora você é vestido pela armadura de Deus através do Espírito Santo. Você é revestido. Você foi revestido e tem que andar revestido. E você vai vencer, Pai, em nome de Jesus. Eu fico por aqui. Agradeço a paciência, agradeço a atenção de todos, espero ter ajudado, eu espero tirar as dúvidas que quem precisar. Que Deus abençoe a todos, obrigado pela oportunidade. Deus abençoe. Obrigado, Ricardo. Amém, Osni. Eu que agradeço. Irmãos, fiquem à vontade. Como ele falou, se estiverem com dúvidas, se quiserem comentar, sintam-se realmente à vontade, tá, irmãos? Boa noite, Dedé. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todo o pessoal, Pastor Carlinhos, Ricardo do Lá, Francisco, Dorival, Osni, Wagner. Boa noite a todos, meus irmãos. Boa noite, abençoados. A paz do Senhor. Boa noite, Marquinho, boa noite. boa noite. Paz. Entrei um pouco atrasado. Glória a Deus, irmãos, que da gravação. Né? Porque, assim, muito rico o ensino. Muito rico, muitas referências. E parar para assistir depois com calma. E essa série, né, de mensagens muito explicativas, né, trazendo luz pra gente. Bom, Geni, fazendo a mensagem, eu lembrei de ter quase um mês, mais ou menos, a minha última ida lá em Espírito Santo, conversando com a minha sogra. A sogra tá ali chegando aos 80 anos, milagre de Deus. Decorrer da história dela, da caminhada dela, muitos problemas de saúde, né? Mas glória a Deus. Tá lá combatendo o bom combate. Ela comentou comigo algo que me tocou. Alguns enfrentamentos, algumas guerras vividas. Ela comentou, Marcos, às vezes as meninas, as filhas, até um sobrinho chegou a comentar com ela que vó, a senhora fica orando, tem tanta gente problemática aí, tem gente que... Teve pessoas que fizeram, né, um relato, né? Macumba, pessoas que isso e aquilo outro, e a senhora fica aí nessas guerras de todo mundo, fica pegando a rebordosa, e a família também pega. E ela falou isso pra mim, eu falei, dona Zira, não para de orar não, dona. Glória a Deus, não dá ouvido para isso, não. Continua orando, que é o ministério que Deus tem na vida da senhora. Às vezes ela comenta comigo, né? Não vou na igreja como eu ia. Às vezes eu me sinto mal e não vou. Dona Alzira, fique em paz. O ministério da senhora é um ministério de oração. Ela ora, irmãos. Madrugada, ora durante o dia. É um ministério tão lindo.
tenho certeza, né? Eu já fui alcançado, sou alcançado pelas orações dela e muitas pessoas. Mas esse ensino, né? Essa palavra, né? Essa ênfase, né? Que a gente dá para o inimigo, para a obra maligna, para a nossa mente, né? A nossa mente, como que ela me sabota, né? E ser firme, né? Já anotei aqui. Eu ficar firme, né? Esse fazer resistência, isso me tocou. Às vezes a gente acaba que cede, né? A pensamentos, cede as gracinhas do inimigo, né? O inimigo grita e você sai correndo. Você quer ir para debaixo da mesa e a gente não é resiliente, não é firme, não faz resistência. Aí faz, né, irmãos? Às vezes servos de Deus, né? Pessoas estão caminhando, pessoas estão na igreja, aí pedir para outra parar de orar, porque pode acontecer isso aqui. Está cumprindo, é vigiar e orar. A gente não tem que parar de orar. O que muda a realidade, irmão, é a oração. É o que muda, né? O que muda o quadro, né? O que muda a atmosfera, o que move, né? Chama a atenção de Deus é o nosso clamor, a nossa oração. Se a gente for ficar quieto, irmão, misericórdia. Aí nesse ensino de hoje aí eu lembrei aqui, falei, não, vou compartilhar aqui para os irmãos da minha sogra. Que glória a Deus, ela é uma senhora de oração, ela não parou de orar, ela continua. Glória a Deus. É o inimigo querendo colocar peso, né? Usando a boca, às vezes, até de servo de Deus, né? Amém, Marquinhos. Olha só que maravilha é a palavra de Deus e a necessidade que nós temos de estar sempre lendo, relendo. Olha aí o que o Osni acabou de ler na palavra de Deus e a reflexão que o Marquinhos fez, a lição que deixa para nós, que a gente tem que sempre ler, sempre repetir. Porque esse trecho eu já conheço. Cada vez que a gente lê, a gente se renova. Porque a gente se reveste das armaduras de Deus. Porque olha como tem pessoas para atrapalhar, para desanimar as pessoas que oram, que buscam. Olha a sogra do Marquinhos. Ela talvez se sentiu assim, poxa, acho que realmente eu estou orando demais, ou que isso, às vezes, se a pessoa não for muito forte, ele desanima, ele desiste, ele muda o caminho. Então, para a gente fazer essa leitura da palavra hoje, com o comentário do Marquinhos, é uma reflexão maravilhosa, porque a gente consegue perceber que não podemos arredar o pé da palavra de Deus, dos caminhos de Deus, né? A Bíblia, ela tem que estar no nosso coração, ela tem que estar, quem tem o carro, está no carro, mas para ler onde chegar, tem que estar no nosso coração por causa disso, para a gente ser revestido dessa palavra de Deus, para que a gente não seja atingido pelo inimigo, porque ele vem de qualquer forma, vem de uma pessoa que, poxa, não tira a Bíblia da mão, não tira orando, e isso muitas vezes desanima a pessoa. Que maravilha, que leitura, que comentário, Marquinhos, e que reflexão a gente tem que fazer. Passa a palavra, meu irmão. Amém, Dedé. Eu estava aqui pensando, lembrei de uma coisa que eu ouvi, eu não estava na conversa, mas eu passei e ouvi. Se nós que somos batizados, nós que estamos buscando, lendo a palavra, a gente tem que tomar todo esse cuidado. Você imagina como é que é o pessoal do mundo, né? Eu escutei uma coisa que eu fiquei chocado, depois eu fui conversar com essa pessoa, eu ouvi ela falando assim, eu tenho que na minha tia me benzer porque me fizeram uma macumba. Olha o grau, eu tenho que na minha tia me benzer porque me fizeram uma macumba. Aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, né? Aí eu consegui depois conversar com ela, falei,
Sabe o que você acha que você podia fazer? Começar a ler a Bíblia. Talvez o que você está querendo resolver, você vai resolver. A palavra vai te ensinar. Ah, mas fizeram, agora tem que quebrar isso. Eu falei, você acha que você vai quebrar, que sua tia vai quebrar isso como? Te benzendo como? Quem é a sua tia para, entendeu? Então assim, o mundo ele é muito influenciável, né? E quem não tem o conhecimento da palavra é totalmente vulnerável, porque assim, eu lembro de coisas que aconteciam lá atrás, na época que eu era da Umbanda, o que as pessoas iam pedir eram coisas bizarras, e o inimigo é tão sujo, e ele faz. Por que ele faz? Porque se ele fizer, a pessoa volta, vai pedir de novo e vai falar para todos os coleguinhas que ela foi no lugar lá e fizeram. É a batalha. É isso que a gente tem que batalhar, entendeu? A gente se revestindo com o capacete, que é a palavra. A gente está com escudo. E a gente tem que estar revestido para poder passar essa informação correta para quem não conhece a palavra. Porque como é que a gente vai explicar para alguém como se defender se a gente não tiver essa defesa? Se a gente tiver dúvidas, né? Então, assim, eu acho que além da gente estar... eu imagino que os ataques são muito maiores com nós do que com o povo do mundo. Porque o povo está no mundo mesmo. O inimigo, eu acho que ele vai querer... a guerrinha é tirar os agentes do caminho. Porque quem está no mundo, está no mundo. Ele já está... E ele sabe que a nossa missão é levar a palavra para essas pessoas do mundo. Então eu imagino que o pau come mais para o nosso lado. Posso estar errado, mas é uma coisa que eu imagino. E eu tento me esforçar nisso, porque você vê como é influenciável. Às vezes a gente de bobeira, o inimigo buzina e dá... tudo isso que o Osni falou é real, a coisa realmente é assim. Se a gente der abertura, se a gente der uma brechinha, é uma brechinha. Aí ele começa a vir, vai aumentando. Eu cansei de ver gente que se afastou da igreja. Exatamente o que o Osni falou. Eu conheço pessoas que estão afastadas por causa disso, que se deixaram levar. E a gente sabe, né, o que acontece quando a pessoa sai. O espaço que era ocupado por antes, volta um 7 para ocupar. Aí a coisa complica. Aí estreita mais ainda. Então, assim, eu acho que a gente tem que estar muito. É o que você falou, Dedé. A gente tem que ter entendimento, tem que ler muita palavra para, nesses momentos, você saber o que falar para uma pessoa dessa. Porque o inimigo é sujo. É que o Osni falou, ele conhece a palavra. E ele usa de entrelinhas para convencer. Essa é a grande jogada. Esse é o grande... é onde a gente tem que ter o discernimento e a sabedoria, a gente perceber isso, para quebrar isso. E quando você quebra isso, você não precisa expulsar, ele corre. Ele sabe que não vai mexer, fala, perdi, isso aí, vou tentar outro lugar. Vai ficar perdendo tempo. O tempo dele está acabando, ele sabe que está na reta final, ele sabe que vai para o saco, e assim, ele vai tentar eu imagino que cada vez mais essa opressão vai ser maior. Então a gente tem que estar realmente muito, muito focado, muito revestido mesmo. Palavra abençoada, viu, Osni? Glória a Deus. Ricardinho, você está com uma cara de reflexão. Não, tá dito, não tem muito que... Tá dito, né? Temos o Senhor nos revelou aonde a gente estava, né? Ele revelou o tamanho da prisão, do engano, da sedução do mundo, e nos colocou no reino, né? no reino dele, e está posto. Nós não somos mais do mundo.
A não ser que a gente queira se seduza ainda, você não tá em dúvida se você quer. Mas Jesus é bom, mas também ali dá uma coisinha ali, uma coisinha por lá. Não é bem assim também, tem coisa que eu preciso fazer, porque não é tudo que Deus vai fazer por mim, tem coisa que eu vou fazer por mim, né? Que também Deus não vai, também vai me preocupar, deixa eu fazer meus negócios do trabalho aqui, fazer um negocinho ali por lá. Mas eu quero Deus é bom, tal. E aí a gente fica titubeando onde a gente está, né? Titubeando. E a palavra é clara, você não tem outro lugar, é um lugar só. Aonde você quer ficar? O reino ele é um só. O reino do Senhor é um só. Ele é claro, ele é límpido, ele é transformador, ele nos faz aprender a cada segundo, a cada abertura da palavra, é um jeito que o Senhor fala, o quanto que a gente se surpreende com como o amor dele é absolutamente incomum. Mas é isso, eu acho que é essa questão, não tá claro, né? É isso. Se a gente não se decidir, né? Que Deus tenha misericórdia, porque aquele que julga está de pé, cuide para que não caia. A palavra de domingo na igreja, do bisneto, sei lá, tataraneto de Davi, o Asa, o cara vivenciou uma experiência que era para fazer o cara o maior crente do mundo. Ele tinha lá mais ou menos a história de Josué. Tinha lá uma meia dúzia de soldados e foi lutar contra os etíopes, não é isso, pastor Carlinhos? E aí Deus fez um milagre. Deus fez um milagre que acabou, não tem mais. Não dá para esse cara retroagir. O que ele viu de milagre, ninguém de nós viu. Mas não é que o cara recebeu tudo que ele pôde tirar lá dos escombros, não sei como é que chama, esqueci o nome, mas quando fica com as coisas do outro povo. E aí ele foi lá e foi fazendo as ofertas, os sacrifícios, e daqui a um pouco apareceu um outro problema, e aí ele titubeou, né, pastor Carlinhos? Titubeou. Voltou para estaca zero, foi brigar com a mão dele. E é isso. Ou seja, a grandiosidade de Deus que passa aos nossos olhos, se a gente não constantemente confessar o quanto que a gente é dependente dessa condição da salvação diariamente, a gente corre o risco mesmo de bobear e ser seduzido, porque, como todo mundo falou, o diabo é astuto, ele não vem com um chifrão, ele vem com coisinha bacana, é um soprinho no ouvido, uma coisinha, não é bem assim, não é que você vai comer essa fruta, não é bem assim, pronto, na hora que você deu o ouvido, a casa caiu. É verdade, Ricardo. É uma coisa que me chama muita atenção, que se fala que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. E nós temos a obrigação de nos mantermos escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Se você pega um outro versículo, a porta é estreita, a larga é pouco, cara. Infelizmente, a palavra diz. Então a gente tem que se manter. Nós estamos aqui por quê? Porque nós somos escolhidos. Eu creio nisso. E eu creio que se eu estou aqui, se eu levei 51 anos de mundo e eu estou aqui, porque tem um propósito. E a gente tem que seguir esse propósito e levar isso para frente. Amém, irmãos? Wagner, você queria falar alguma coisa, irmão?
O microfone está fechado, querido. O Marquinhos depois traduz, né, Marquinhos? Tem que fazer Libras. Apareceu aí, Wagner. Pagou de novo. Não, eu ia falar uma coisa bem rápida, que aconteceu comigo um pouco recente. Essa questão de, assim, vamos lá. Uma coisa é a pessoa pregar a palavra de Deus e uma coisa é a pessoa ser muito religioso, ao ponto de botar impor pressão, não evangelizar de uma forma natural, uma forma, como se fala, uma coisa expressiva que você fica à vontade, você gosta de ouvir. Aconteceu comigo recente, né, vou falar o nome da igreja, minha pessoa, mas eu me senti um pouco mal, assim, não comigo, mas com a pessoa que me estava no lado que estava sendo evangelizado. Aí eu fiquei pensando que agora nesses assuntos aí, né, essa questão de evangelização, a forma de evangelizar, uma forma de expressar as coisas de Deus, mas de uma forma natural, uma forma espiritual, não de pressão. Então, uma pessoa que estava comigo na evangelização chegou para mim e falou: não, você realmente você vai falar tranquilo de Deus. Agora a pessoa veio falar com você, me deixou mais, tipo, traumatizada. Aí eu faço a pergunta: como é que a gente faz para não usar a palavra de Deus de uma forma mais suave? Não uma forma de condenação, de você fez o passado, você vai morrer desse jeito. Entendeu? Isso que eu tô querendo chegar a esse ponto aí. Entendeu? Então, assim, infelizmente, a pessoa que foi evangelizada, não, como eu já citei aqui, né? Antigamente todo mundo ia pro inferno. Se você botasse gravata vermelha, você ia pro inferno. Se você jogasse bola, você ia pro inferno. Eu já tive que ir visitar pessoas para desfazer esse tipo de coisa. Não, que o cara falou, a pessoa reclamando, né? Que o marido falou que a bola é do inferno. Se meus filhos não podem jogar bola, que a bola é do inferno. Só capita do inferno. Entendeu? Então, infelizmente, isso acontece. O trato é com amor. Jesus tratou a prostituta com amor, o ladrão com amor, tratou Zaqueu com amor, tratou Judas com amor. Esse é o padrão. Então, eu peço desculpa se alguém foi descortês com você, descortês com alguém da sua família, tá bom? Fique meu abraço carinhoso para você. Espero ter atendido a sua petição. Isso aí. Ainda tem o risco do recém-convertido, né? Porque o recém-convertido, isso aconteceu comigo, foi tão bom a conversão que eu queria convencer todo mundo que era bom, só que eu não conhecia. Você é louco, não, tem que ir para a igreja. Como assim? Como que você vai nesse lugar? Porque era bom. Para mim foi bom, como é que não é bom para você? E isso é um perigo, porque às vezes a gente se torna até agressivo. Então existe um crescimento espiritual e conhecimento. Então a gente está crescendo espiritualmente todo dia. Mas isso acontece direto. Pode ver, recém-convertido é perigoso. Porque realmente às vezes fala o que não deve e sem ter o total conhecimento. Amém, irmão? Pastor Carlinhos, se o senhor quiser comentar e a gente pode orar. Se mais alguém quiser comentar alguma coisa, Lore, Francisco, desculpa. Não? Amém. Pastor Carlinhos. Então vamos lá. De fato, né? Às vezes, na ânsia de querer levar alguém a Cristo, a gente toma atitudes que vão fechar as portas. Eu tive esse caso na minha família. Logo que meu tio se converteu, nós nos convertemos na casa dele, num culto ao lar, um culto assim feito à noite, né? Como uma célula, naquela época não era, chamava célula. E a minha família toda se converteu. Então esse tio, quando ele aceitou Jesus, ele achava que toda a família tinha que aceitar Jesus. Ele ia na casa do meu avô e ele obrigava, tem que ir para a igreja. E meu avô falou: se você vem aqui para falar da tua religião, não venha mais. E ele não foi mais, fechou as portas. Aí meu avô acabou sendo atropelado, morreu, e veio um grande arrependimento nesse meu tio, porque ele fechou as portas. E ele foi depois uma grande bênção, formou um ministério, né, bastante extenso, abriu várias igrejas, mas no início da sua conversão, ele fez algo que poderia evitar.
a gente nunca pode fechar portas. Pelo contrário, né? Paulo não fez tudo para alcançar alguns, né? Ele fez tudo. Ele se humilhava, ele falava como o próprio Jesus fez também, falava com doutores, mas falava com humilde. Por quê? Ele queria ganhar almas para Cristo. Às vezes a gente, naquela ânsia de querer ganhar alguém, a gente obriga a pessoa a seguir aquilo que nós estamos seguindo. Claro que é maravilhoso seguir Jesus, mas tem passos. As pessoas vêm com ritualismos, carregam tradições nas suas vidas, né? A família é tradicional daqui. Tem que ir devagar, tem que ir convencendo, conversando, mostrando o amor de Cristo, né? E lá em Romanos fala que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. O Osni falou isso no Romanos 5,6, fala a mesma coisa que o Romanos 5,8. Então, é importante a gente demonstrar amor, né? O amor de Cristo que nos alcançou. E eu, pegando só um gancho da pregação do Osni, glória a Deus, Osni, foi muito bem colocado. Quer vencer, não olhe para trás. Claro que todos nós temos momentos que marcaram nossa vida, tristeza que fizemos, coisas erradas que fizemos, e o inimigo vai se valer destas coisas para ficar buzinando ali, ó. Você não é digno, quem é você? Para, você não tem condições de fazer isso, aquilo, de louvar, de cantar, de pregar, de ensinar, você não tem moral para isso, o inimigo só vem fazer isso. Paulo, lembram-se de Paulo, né? Ele, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu prossigo para o alvo. Imagina Paulo, quanto trauma ele deveria carregar. Ele levou pessoas à prisão, ele tirava as pessoas do lar, arrastava para a prisão, consentiu na morte de Estevão, o primeiro mártir, e tantos outros que talvez ele consentiu a morte também. Então você pode imaginar como o inimigo vinha colocar isso na cabeça dele? Quem é você, Paulo? O que é esse negócio de você agora ficar pregando? Você era pior do que esses aí que estão no mundo? Então como o Osni falou, quer vencer, não olhe para trás. Olhe para o alvo, olhe para Jesus. Ele é autor e consumador da nossa fé. E com certeza, estudando a palavra, a gente vai ter o crescimento espiritual, vai ter a condição necessária para abordar as pessoas, né? E sempre há uma oportunidade. Deus sempre dá uma chance para a gente começar uma conversa de levar o amor de Cristo. Então, leve o amor de Cristo. Não precisa falar doutrina, não entre, né, em questões, como a Bíblia fala, né, genealogias, ou seja, detalhezinhos, deixa para lá. Entra no amor de Cristo. Ele morreu por você, morreu por mim. Então, conta a sua experiência, tão simples assim. E às vezes as pessoas complicam, né? Brigando com denominações. Eu estava passando no YouTube esses dias, eu vi lá, Fuxico, olha o nome do canal lá, Fuxico Gospel. Que negócio é esse? Quer dizer, eu vou falar mal de outra igreja? Eu tenho que falar do amor de Cristo para o mundo. Se eu estou no YouTube, muita gente está me vendo no YouTube, que nem essa nossa mensagem aqui, vai ser jogada aí no YouTube, muita gente vai ver, glória a Deus por isso, canal de evangelização. Agora, querer falar mal do outro num canal aberto como esse, veja a falta de responsabilidade. E olha, a Bíblia fala, né, 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª abomina, que é contenda entre os irmãos. Deus abomina contenda entre os irmãos. Então vamos ser portadores das boas novas de salvação. Amém? Glória a Deus pela mensagem, pelos comentários, e vamos à oração. Se alguém quer algum pedido, eu quero começar. Eu recebi da Yuslai, que é uma cubana que frequentou a nossa igreja há um tempo, e ela pediu oração por Cuba. Vai passar agora, não sei se está passando, um tipo de um tornado, furacão, alguma coisa assim, e vai passar exatamente na cidade onde os pais dela moram. Então ela pediu oração para que o Senhor tenha misericórdia, que não haja nenhum dano físico lá, né? Porque um furacão, um temporal dessa magnitude pode destruir uma cidade, né? Então, orar por Cuba, por aquele povo tão sofrido, para que Deus tenha misericórdia daquela nação, principalmente também nesse momento dessa possivelmente catástrofe natural que pode acontecer. Mais alguém tem algum pedido de oração? Amém, pastor Carlinhos. Orando por Cuba, aproveita a hora pelo Brasil, né? Também. Claro, Brasil né? Sempre. E também pela continuação do pastor Gerson, está se recuperando, está indo bem.
vai ter que fazer uma outra cirurgia, mas está se recuperando, pastor Gerson. Vamos orar assim para o pastor Gerson. Mais alguém, irmãos? Eu, pastor. Eu queria pedir uma oração pela minha irmã, que na quarta-feira eu levei ela na igreja, o pastor Danta fez oração por ela, que ela está com mais Alzheimer, né? Acho que é, né? Aí ficou uma semana aqui, aí voltou que eu estava querendo ter seguro nela, queria matar ela, o filho veio buscar ela, eu para lá. E agora voltou com a filha, que o genro quer fazer a mesma coisa. Então ela está muito ruim da mente. Né? O nome dela se chama Beatriz. Beatriz. Tá bom, Lorival. Vamos orar pela Beatriz. Mais alguém, irmão? Eu tenho uma... Opa! Pode falar, Ricardo. Pode falar, então. Uma amiga minha que eu incentivei ela a pedalar. E ela fez um caminho da fé comigo, foi o primeiro grande passeio de bike dela. E, lamentavelmente, esse final de semana ela sofreu um acidente muito grave de bike, teve um traumatismo craniano, está internada. Eu não sei direito como é que está o estado dela, ela está numa cidade perto de Monte Verde, uma cidade do interior de Minas, mas de um milagre Deus trazer essa mulher de volta, porque é muito triste, muito jovem, enfim. Ela chama Alice. Alice. Vamos orar pela Alice. Mais alguém? Eu vou pedir oração pela minha esposa, né? Que ela está com uma dor de cabeça, enxaqueca, não sei o que, e está constantemente agora, não está mais tipo assim, hoje, aí amanhã melhor. Tá, todo dia tem que ficar tomando remédio e ela está preocupada com isso. Eu fui no médico e aí o médico pediu uma série de exames para ver se o que está acontecendo com ela. Aí eu peço oração para que Deus esteja curando ela. Vamos orar pela Raquel, sim, Francisco. Vamos orar. Mais alguém, irmãos? Pastor, só lembrando do Lúcio, né? Do Bruno. E como foi colocado, né? O DDE Brasil, Cuba. Eu queria colocar o Rio de Janeiro, pastor. Eu realmente fiquei preocupado. Inclusive o Marquinhos estava demorando para entrar. Eu realmente fiquei preocupado porque a coisa está muito feia lá. E a imprensa não divulga a realidade, mas ali para mim é uma guerra civil e eu acho que realmente a gente precisa levantar um clamor pelo Rio de Janeiro. Vamos orar, sim. Mais alguém, irmãos? Então vamos orar? Você crê que Deus vai ouvir nossa oração? Amém. Amém? Glória a Deus. Eu sei que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Coloca a tua fé em ação. Nosso papel é orarmos, e Deus é quem tem o poder para curar, mudar situações. Então vamos colocar a nossa fé em ação. Senhor amado Pai Deus poderoso, te agradecemos por esta oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez, mais uma terça-feira, que tem sido dias abençoados, onde nós podemos aprender a tua palavra, compartilharmos com experiências, e somos gratos a Deus, esse momento é muito precioso. Aceita a nossa gratidão. E obrigado, Senhor, pelos comentários, pelas experiências que cada um aqui pôde expressar, pela palavra mencionada e por tudo aquilo que o Senhor tem feito e realizado em nossas vidas. Mas agora nós temos também a oportunidade de orar uns pelos outros, levantando um clamor, Senhor, por esses pedidos que foram mencionados aqui. O Senhor já conhecia cada um deles, mas o Senhor tem prazer em ouvir dos nossos lábios, ó Pai, a expressão da confiança que nós temos num Deus que pode mudar, que pode curar, que pode restaurar, que pode fazer o impossível, porque o Senhor é Deus dos impossíveis. Portanto, nós queremos colocar cada um desses pedidos, mais uma vez, diante do Senhor. Oramos por aquela nação, por Cuba, Senhor, aonde está previsto, não sei se será hoje ou amanhã ou esta semana, de passar lá um furacão que pode dizimar uma cidade, ou talvez regiões, bairros, mas o Senhor é aquele que muda tempos e estações. O Senhor tem todo o poder, nada é impossível para o Senhor. Então nós levantamos um clamor, Senhor, para que esse desastre não ocorra, que esta situação seja acalmada pelas tuas mãos, ó Pai. O Senhor é aquele que repreende o vento. O Senhor pode todas as coisas. Tenha misericórdia, Senhor, desta nação tão sofrida. E liberta também Cuba desse regime
que, ó Deus, subjuga esta nação por muitos e muitos anos. Oramos também pelo Brasil, Senhor, a nossa nação. É o nosso papel continuarmos orando. Sabemos que o mundo jaz no maligno. Para onde a gente olha, a gente vê corrupção, maldade, injustiça. Ó Deus, nós vimos tantas coisas erradas, Senhor, mas nós podemos orar por esta nação. Clama a mim e responder-te-ei, diz a tua palavra. Estamos clamando. É o Senhor quem tem poder para, ó Deus, atuar, agir, mudar e transformar esta nação. Perdoe o pecado desta nação, sara esta nação, converte esta nação, Senhor, aos teus pés, é o nosso pedido. Oramos também, ó Deus, pelo pastor Gerson, que fez a cirurgia, está se recuperando, permita que ele tenha uma pronta recuperação. Se ele tiver que fazer uma nova cirurgia, Senhor, esteja conduzindo. Mas o Senhor é o médico dos médicos. Estamos indo diretamente à fonte, crendo e confiando que o Senhor é Deus, soberano, que pode, que tem todo o poder. Nós não duvidamos do teu poder, mas nós cremos no teu poder, nós declaramos o teu poder. Restaura a vida do pastor Gerson, Senhor. Ele é teu servo que prega a tua palavra. Nós te pedimos sobre a vida dele. A irmã do Lorival, Senhor, a Beatriz também. Opera naquela vida, naquela mente, Senhor. Restaura, restabelece, Senhor, a consciência normal para que ela possa ter condições de tomar as suas próprias decisões e que possa lembrar de tudo aquilo que porventura tenha se esquecido. Oramos por ela, Senhor, que ela seja restaurada, Pai, em nome de Jesus, e que isto seja para glorificar o teu nome, Senhor. Oramos pela amiga do Ricardo, Senhor, Alice, que sofreu aquele acidente e está internada, Senhor. Nós não sabemos o estado dela, mas o Senhor é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. O Senhor está aqui, está lá também. Visita esta vida agora, Senhor, que venha através do teu Espírito Santo restaurar esta vida, que ela tenha consciência que o Senhor agiu, que o Senhor curou, que o Senhor restaurou, e que isto seja para a glória do teu nome. Opera naquela vida, Senhor. A Raquel, Senhor, a esposa do Francisco, nós repreendemos este mal, essa dor de cabeça, essa enxaqueca, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja repreendido sobre a vida dela, é uma ordem que nós damos na autoridade do nome de Jesus. Todo mal, toda enfermidade, todo distúrbio que houver, em nome de Jesus nós repreendemos. Com fé, com confiança, crendo e glorificando o teu nome por esta vitória. Oramos também, Senhor, pelo Lúcio, pelo Bruno, pela Giane, Senhor, tu sabes o que eles precisam. Opera nessas vidas, Senhor, não deixe que esmoreçam. Ó Deus, não deixe que esfriem a sua fé, mas que possam se firmar cada vez mais nos teus caminhos. É a nossa oração. E obrigado, ó Deus, por mais esse tempo. Dá-nos a todos uma noite tranquila, de paz e repouso. O restante da semana na direção do teu Espírito Santo, é o que nós pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Amém. Amém, pastor. Amém. Glória a Deus. Oh, glória. E a cada um de vocês, vossos familiares, um ótimo resto de semana.